Bom dia, quinto ano. Olha aí, meus pequenos e minhas pequenas. O tio Jorge ontem deu uma aula com, digamos assim, um trabalhinho para a gente fazer para complementar nossa nota, tá bom? Então o pessoal da classe começou a fazer, alguns terminaram, outros não. E os de casa vão saber qual é o trabalhinho que o tio passou ontem na aula do dia 6 de maio, tá bom, gente? Então ontem foi quinta-feira, né? Nós tivemos aula no quinto ano e nós passamos um trabalho referente à página 30, tá bom? A página 31 e a página 33, tá bom? Então o que é que o tio está pedindo nessas três páginas? Para a gente não fazer aquele trabalho maçante, difícil, pesado, não. De cada página dessa, meus pequenos estudantes têm que fazer o quê? Tem que elaborar para o tio três questões, tá bom? Três questões. Essa página, três questões dessa outra, tá bom? Ó, tudo explicado aqui, ó. E também três questões da página 33, que é pra gente complementar nossa nota da nossa ficha, tá bom, pessoal? A gente complementar aí nossa avaliação. É uma avaliação um pouco diferente, mas não deixa de ser, até porque a gente vai analisar a organização de vocês, ver a letra de vocês, né? Ver o que vocês realmente produziram, tá bom? Sem aquela prova tradicional de só responder e marcar, não. Isso aí a gente já faz na atividade, tá bom? A atividade você vai responder como o tio está pedindo lá na questão, mas aqui nesse trabalhinho você faz para mim e vai me entregar quando entregar o pacotão aqui na escola. Aí você vem e grampeia lá no pacotão do quinto ano o seu trabalho. Não precisa ser tão enfeitado, veja só. O que é que eu quero de vocês? Eu quero uma folha, né, com as questões, com o nome de vocês, é claro, com o nome da escola, tá bom? O nome da escola, o nome de cada um de vocês, o quinto ano, ótimo. Aí você pega e elabora as questões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, vai colocando uma abaixo da outra, colocando a resposta também, tá bom? Aí no final de tudo você destaca o seu trabalho. Se der mais de uma folha, você grampeia o seu trabalho e entrega aqui no dia que você vier entregar de avaliação. Você coloca no mesmo pacotão, que aí a gente vai lá e tira e pega. Ó, na página 30 na página 30 é só esse textinho que nós já comentamos, que é a exploração infantil. Você vai pegar três questões daqui. Tentem criar alguma coisa. Vamos dar uma lidazinha. Vai com o teu orientador, teu professor de reforço, a mamãe ou o papai. Dá uma lida no texto, ver que tipo de questão você pode tirar. Por exemplo, o que significa exploração infantil? Aí você vai argumentar, você vai observar as imagenzinhas, né? E vai ver que as crianças não estão felizes, então você começa a raciocinar, estão sendo exploradas de alguma maneira. Como? Aí você vai ler aqui e tal, então você vai criar a sua resposta. Exploração infantil, etc. Então, você vai criar três questões desse pedacinho aqui, tá bom? Nos dias de hoje, muitas crianças também vivem trabalhando, muitas vezes obrigadas pelos seus familiares. Elas deixam de estudar, de brincar. Tem muita questão que você pode fazer só desse pedacinho, tá bom? Então peça ajuda a um adulto aí de casa, o papai e a mamãe, ou o professor de reforço. A próxima página é complementando a anterior, né? Ó. Você vai ver esse textinho aqui, ó. Aqui tem questões que dá para você fazer, muitas mesmo. Tem a obrigação dos meninos antigamente, a obrigação das meninas antigamente. Os pequenos filhos de escravos que moravam no Brasil, eles tinham muitas obrigações, né? Muitas mesmo. Aqui você vê os direitos, né? Ó. Então aqui tem muitos direitos da criança, ó. Você pode também fazer questões sobre isso aqui. Eu acho mais fácil fazer desse lado do que fazer desse aqui, que é um texto mais jornalístico, assim, mais adulto, né? Aqui dá para você compreender melhor o assunto, né? Mas fica a critério dos meus pequenos, viu, meus pequenos? Então você faz do jeito que você achar melhor, contanto que sejam três também dessa página aqui, tá? E a próxima página é essa aqui das capitanias hereditárias, que eu expliquei para vocês na aula passada, que as capitanias eram 15 capitanias e entregues a donatários. Portugal precisava colonizar o Brasil de algum jeito, e o jeito mais fácil que ele achou foi dividindo aqui o território em 15 pedacinhos, somente do lado leste, que é esse lado de cá. O lado de lá ele não mexeu muito não.
Então você pode ver que tem 15 capitanias e cada capitania dessa ele entregou para alguém, né? Chamado donatário. O donatário podia passar essa capitania de pai para filho. Somente 2 capitanias conseguiram ter resultado positivo. Tem muitas questões também que você pode fazer também dessa página aqui. Tá bom, gente? Então esse é o nosso trabalhinho, elaborar 3 questões de cada página que o tio acabou de mostrar para vocês. Tá? Na próxima aula que a gente vai ter em classe, a gente vai pedir que vocês organizem e façam esse exercício aqui da página 35, juntamente com a leitura desse texto aqui. Vocês em casa, vocês já comecem logo a ler o texto Os Governadores Gerais, porque ele é uma continuação do texto da página 33. Como assim? Simples. Na página 33 nós estamos estudando capitanias hereditárias, tá bom? As capitanias falharam. Capitania é pedaço de terra, tá bom? Os pedaços de terra que eram passados de pai para filho falharam, não deu certo não, né? Ah, nossa, e agora, né? E agora foi que as capitanias tiveram que ser desmontadas, devolvidas ao rei de Portugal. Porque quem mandava no Brasil era Portugal, aqui é um pedacinho do Brasil, tá bom? Quem mandava no Brasil era o rei de Portugal, ele fazia do jeito que ele queria. Então, ele teve, somente Pernambuco e São Vicente tiveram um resultado bom, né? Então, o rei... Deixa eu esquematizar para a gente compreender melhor, olha só. Como somente Pernambuco e São Vicente conseguiram sair com resultado positivo todas aquelas 15 capitanias, somente essas 2 conseguiram, né? Então o que é que acontece? O rei ficou muito chateado. Nossa, eu vou tomar as capitanias desses caras que não souberam fazer o negócio direito. As capitanias todas faliram. Então o rei ficou meio zangadão, né, e tal, enfim, aqui o reizão de Portugal aqui zangado. O rei de Portugal resolveu então montar um novo esquema de colonização para o Brasil, né? Então, ele acabou criando uma nova situação chamada de governo geral. Governo geral, né? Agora é o seguinte, ele ia ter apenas uma pessoa para mandar para o Brasil, para governar o país. Ele não ia mais querer esses 15 lotes de capitania mais não. Isso aí acabou, ficou no passado. Então o que é que o rei de Portugal fez? Vou escolher um governo geral. Como é que ele fez isso? O rei de Portugal, ele acabou dizendo, olha, agora eu vou ter que chamar um governador para ser, digamos, para mandar no Brasil, porque eu não posso vou morar no Brasil, eu fico aqui em Portugal, e esse tal de governo geral vai mandar no país lá, na minha colônia. E ele acabou convidando um jovem simpático chamado Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral do Brasil. O primeiro governo geral que ocorreu aqui no Brasil foi Tomé de Souza. Não eram mais 15 ou 12 donatários não, agora só um que ia mandar. O Tomé de Souza trouxe muitos soldados, trouxe muitos trabalhadores e trouxe muitos degredados, prisioneiros portugueses que estavam sobrando lá nas prisões. O Tomé de Souza resolveu trazer todos eles para o Brasil, né? Para tentar aumentar a população. Nossa, quanta herança, né? Então olha só, nós temos aqui algumas medidas iniciais do governo de Tomé de Souza, viu, pessoal? Tá bom, meus pequenos? O que é que o Tomé de Souza fez de mais interessante? Ele acabou de fundar a cidade de Salvador. Ele fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, tá? A primeira capital do Brasil foi Salvador. O Brasil já teve 3 capitais. Essa aqui foi Salvador, depois o Rio de Janeiro e depois Brasília, tá bom, pessoal? Mas a primeira delas foi construída e fundada uma vila chamada de Salvador pelo Tomé de Souza, isso aí em meados de 1537. Faz tempo, né? Eita, faz muito tempo, menino.
Então olha só que o governador geral Tomé de Souza não mandava sozinho no Brasil. Ele tinha uns amiguinhos, né, para mandar com ele. Tinha uma moçada aqui muito barra pesada. Eita, os amiguinhos dele aqui, quem ajudava o governo geral? Quem é que ajudava o governo geral? De Portugal veio o ouvidor Mor, vamos dizer que em português antigo, vamos dizer, é como se fosse o máximo. O ouvidor máximo, que é um juiz. O provedor Mor, provedor máximo, sei lá, arrecadador de impostos. O arrecadador de impostos, ele também veio de Portugal para arrecadar imposto do pessoal todo. E o capitão Mor, quer dizer, o capitão máximo, que fazia as funções de chefe da guarda portuguesa aqui no Brasil. Esse capitão Mor era responsável pela aplicação da lei, né? Pela execução da lei, na verdade, que a aplicação da lei quem fazia era o juiz. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, todo mundo entendeu, né? Quem vai cobrar o imposto do pessoal? Eita, é o provedor Mor, viu, gente? Quem é que vai atrás dos malfeitores? Malfeitor para Portugal poderia ser qualquer um. Qualquer um poderia ser malfeitor para o rei ou para o governador Tomé de Souza. Poderia ser aquele que não gostasse dos portugueses, poderia ser aquele que tinha interesse em escravizar os índios e não pagar nenhum centavo de imposto para os portugueses. Seria qualquer um, poderia ser, digamos, malfeitor. Poderia ser um francês que de repente chegou no Brasil e tentando levar mercadoria para a França sem falar com o governo Tomé de Souza, tá bom? Então são essas três criaturinhas que ajudavam o governo geral a governar o país. Então, relembrando aqui, gente, ó, não deu certo as capitanias hereditárias, não deu certo, não funcionou. Rapaz, não deu certo não, vamos mudar o negócio para outra coisa. O rei de Portugal, muito bonitinho, muito simpático, muito inteligente, acabou criando um novo sistema de governo geral, no qual ele chamou o grande amigo Tomé de Souza para que ele fosse governo geral no Brasil. É como se fosse um presidente, né? Só que não era eleito, ele era indicado pelo rei. O Tomé de Souza trouxe muitos soldados, enfim, trouxe trabalhadores, trouxe degradados, que eram prisioneiros, nas masmorras de Portugal, fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Isso é meados de 1537, meados quer dizer mais ou menos na metade desse ano, viu? 1537, e quem ajudava o governo geral era quem? O ouvidor Mor, que é o juiz, é o provedor Mor, que é o cobrador de impostos, né? Um tipo assim, um funcionário do governo que cuidava da cobrança de impostos, e o capitão Mor, que era uma espécie de capitão máximo, que ele também fazia às vezes de delegado do reino, aliás, da colônia, do reino de Portugal, mas da colônia do Brasil, né? Então, vendo mais uma vez aqui a questão do trabalhinho, olha só, gente, vamos ver se vocês compreenderam o trabalho, ó. Repetindo novamente, para ninguém ficar com dúvida, ó. O trabalho você vai nas páginas 30, 31 e 32, para elaborar em cada uma dessas páginas 3 questões com resposta, tá bom, gente? Respondam também, não é só fazer a questãozinha sem responder não, responda, nem que seja questãozinha pequena, nem que sejam questõezinhas bem pequenas, mas dá para você fazer, tá bom? Eu já falei para vocês quais são as páginas. Na aula de hoje nós vimos um pouco sobre o governo geral, que as capitanias hereditárias haviam falhado. Até chegar hoje, o Brasil sendo governado por presidentes, passou muito perrengue ainda, o povo todinho passou muito aperreio. Capitania hereditária de um lado, governo geral do outro, rei Dom Pedro I de outro, rei Dom Pedro II do outro, e um fole danado até chegar nos presidentes que governam o Brasil até os dias atuais. Tomara que não mude tão cedo, né? Porque nós temos uma Constituição bem simpática, essa da atualidade, até simpática até demais. Então, gente, essa aula de hoje foi assim. Espero que vocês tenham compreendido. E na aula que vem, na próxima aula, a gente vai falar mais um pouco do governo geral. E além de Tomé de Souza, tiveram outros governos gerais, outros governadores que a gente também vai falar sobre eles. Esse aqui foi apenas o primeiro governador geral. Tem mais gente, tem mais gente aí, viu? Então, espero que vocês tenham compreendido. Tenham um ótimo dia. Fiquem na paz, fiquem de boa, muita saúde. Deus abençoe a todos. Bom dia.